Bom dia mais uma vez, pessoal. Deus abençoe vocês. Faz tempo que não nos vemos, ou que vocês não me veem, porque eu não fico vendo a cara de vocês. Vocês fazem questão de deixar a câmera fechada, então faz tempo que vocês não me veem aqui no Zoom. E a gente vai dar continuidade aos nossos estudos, né? Sendo guiados pelo livro Lado a Lado, do Dave Furman. Mas antes da gente começar a aula de hoje, já é a nossa sétima aula, não em quantidade, mas sétima aula, né, de assunto. E eu quero começar essa manhã tendo uma palavra de oração com vocês. E queria saber se alguém tem algum pedido de oração específico, algo que a gente possa interceder nesse momento. Fiquem à vontade. Eu quero pedir por mim. Por você, Cauã, ok. Eu vou até anotar, que eu posso facilmente esquecer. Mais alguém tem algum pedido de oração? Eu tenho, Evis, pela saúde dos meus avós, que eles sejam idosinhos comportados, que cuidem deles mesmos, sozinhos. Eu tô pensando aqui na dona Silvia. Tem. Na teimosia. A gente ri, mas é de nervoso, né? Exatamente, porque a gente não pode ficar lá 24 horas, mas a gente tenta. É. Quem mais tem algum pedido de oração? Ninguém? Então tá ok. Eu vou pedir para nós orarmos também pela vida do Vicente. Eu lembrei de mais uma coisa que a Misericórdia. Tomei um susto agora. Desculpa. Não foi você, foi porque eu deixei o vídeo do culto aberto e E aí voltou. Eu tô logo com gente amada do Senhor. Meu Deus do céu, que susto. Vou fechar aqui para não ter perigo. Pode falar, Anne. A aldeia, né, dos irmãos que foi atacada por um montão de gente que destruíram. Mano, o que tem na cabeça das pessoas? É um ódio sem igual, né? Você simplesmente vai sair destruindo a casa das pessoas. Detalhe que eles estavam bêbados, né? Ah, sim, é. Para quem não sabe do que a Anne está falando, nessa semana uma aldeia de cristãos na Índia foi destruída por um grupo extremista que simplesmente destruiu mesmo, assim. Filmaram e eles destruíam rindo, assim, né? Então, quem viu meus stories tem lá o link para você ver o vídeo, né? O vídeo não mostra pessoas sendo violentadas, mostra apenas esses extremistas derrubando muros, casas, enfim, e dando risada. Então, ore por esses irmãos também. Vamos orar, então? Que dó. Calma, é triste. Vamos orar. Santo Deus de graça, misericórdia e bondade, nós nos dirigimos ao Senhor porque o Senhor é o nosso único refúgio, nosso único abrigo, nosso único norte, ó Deus. Nós levantamos os olhos aos montes de onde o nosso socorro vem. E o nosso socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra, que cuida de nós, nos protege, nos livra de todo mal e ouve nossas orações, como um pai que ouve seus filhos. Na nossa oração, ó Deus, nessa manhã, nós queremos agradecer primeiramente pelo dom da vida, pela oportunidade de estarmos aqui, mais uma vez aprendendo sobre a Tua Palavra e sobre como nós podemos responder, Pai, às dificuldades que temos em relação a ser igreja, ou principalmente ajudando uns aos outros através da Tua Palavra, através daquilo que Cristo nos ensina. E também queremos nessa oração, ó Deus, pedir por esses irmãos, pelos irmãos da nossa igreja, de um modo geral, pela saúde deles. Oro pelo Cauã, que o Senhor o abençoe, dê crescimento a ele cada vez mais,
que o teu Espírito Santo cada vez mais o conduza, o ilumine, faça ele crescer na semelhança de Cristo. Oramos também, ó Deus, pela saúde dos avós da Anne, que o Senhor tenha misericórdia deles e dê também a eles, ó Deus, um senso de cuidado, um com o outro, de paciência, de tolerância, de, de, de dependência do Senhor também, que eles não sejam teimosos, que a idade não os torne inflexíveis, pelo contrário, faça com que eles descubram a graça de ter a ajuda da família e de obedecer a Deus o que os médicos falam, porque ser tratado por um médico, ó Deus, é uma graça do Senhor, é bênção do Senhor. Inclusive, dentro desse contexto, nosso país de saúde é algo tão precário, tão difícil, nós oramos pedindo que o Senhor dê a eles sabedoria. Isso não é restrito à idade, pelo contrário, o Senhor dá a todos aqueles que o pedem, e isso sem nenhum tipo de censura, o Senhor dá de maneira diligente. Oramos também, ó Deus, pelo Vicente, filho do Gregory e da Renata, que o Senhor tenha misericórdia dele. Nós somos gratos, ó Deus, por esse 1 mês de vida dele, por tudo que o Senhor já fez nessa história tão recente, ó Deus, para nós, mas que desde antes da fundação do mundo, cremos que o Senhor tem algo preparado para ele, inclusive muito além, ó Deus, do que melhorar em sua saúde. Nós oramos para que o Senhor dê a oportunidade que ele cresça na graça, na sabedoria e no conhecimento de Cristo. Que o Senhor fortaleça o Gregory e a Renata nessa situação toda. Eu não faço ideia de como seja isso, mas creio que seja algo difícil não poder ter acesso ao filho, poder ter ele no colo, enfim. Mas somos gratos a Deus, antes de tudo, pelo cuidado que o Senhor tem tido com ele, através dos médicos, de todo o corpo de enfermeiros naquele hospital. Somos gratos a Deus por esse 1 ano de vida do nosso pequeno Vicente. Obrigado pela força que o Senhor tem dado a ele. Oramos também a Deus pelos nossos irmãos cristãos perseguidos na Índia, que sofreram ataques durante essa semana, que perderam suas casas, que perderam, muitos também sofreram violência. Senhor, tem misericórdia deles. Afasta desse povo, ó Pai, esses extremistas, essas pessoas que zombam, ó Deus, não apenas dos nossos irmãos, mas zombam de Ti também. Que cada um deles, ó Deus, possa ter o seu pagamento de acordo com a Tua vontade. E, acima de tudo, ó Deus, que possam ser encontrados por Ti também, para que vejam a luz do Senhor e se dobrem diante do único e verdadeiro Deus, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, ao único nome pelo qual podemos ser salvos. Tenha misericórdia de nós nessa manhã, através dessa aula, e nos ensina, Deus, o caminho correto de ajudarmos uns aos outros. Em nome de Jesus. Amém. Pois bem, cara, essa luz aqui atrás estoura muito, mas eu vou tentar deixar meu cabeção aqui na frente para não cegar vocês. Vamos lá, meus queridos irmãos. Sérgio, eu consigo compartilhar minha tela? Creio que sim, irmão. Espera aí, deixa eu ver aqui. Consigo. Apareceu aqui para mim. Apareceu? Apareceu. Perfeito, cara. Deixa eu só arrumar aqui que deu uma travada básica. Agora vai. Pois bem, pessoal, se você chegou depois de eu falar com vocês, já tem uma mensagem no chat aqui, eu vou deixar o chat. Eita, acho que sim, Mi. Eu acho que é através desse botão ligar pela internet.
A Mi está com uma dúvida quanto a ativar o som, ela está pelo celular, então se alguém puder ajudar ela no chat também, fique à vontade. Mas eu acho que é no ativar pela internet também. Beleza. Pessoal, a nossa aula de hoje é uma continuação, né, do que a gente já tem visto nos últimos meses, baseado no livro do Dave Furman, Lado a Lado, esse livro aqui que eu vou mostrar para vocês, vocês já conhecem bem, e eu recomendo muito que vocês adquiram esse livro. É um livro muito bom, muito didático e conta muito sobre o testemunho, aquilo que o pastor Dave Furman tem percebido com a sua trajetória, né? A gente já tem aprendido bastante com ele, vocês aprenderam sobre oração nas últimas semanas, se eu não me engano, e esse pastor, eu sempre gosto de lembrar qual é a condição física dele para que ele que meio que instigou ele a escrever sobre isso, né? O livro tem como temática amar aqueles que estão sofrendo, e o Dave e a Glória, que é a esposa dele, passaram e passam por uma situação complicada. O Dave, ele não tem a mobilidade dos braços, para quem não sabe, e eles têm 4 filhos. E então imagina você ter 4 filhos pequenos, né? E não poder, por exemplo, segurar o seu bebê porque você não tem força no braço. Ele consegue mexer o braço, mas ele não tem força nem para poder fechar um cinto de segurança. E então imagina isso, você ter todo um ministério, ter toda uma vida e você depender das pessoas. E tudo isso causou uma depressão nele, causou um sofrimento profundo. E o testemunho dele, juntamente, ou melhor, o que a gente aprende na palavra junto com o testemunho dele, embasam tudo isso que a gente está tratando desde então. E hoje a gente vai tratar nessa sétima aula, volto a dizer, não é a sétima aula cronologicamente, mas o sétimo conteúdo dentro desse texto que a gente está estudando, é esperança nas conversas difíceis. O texto de início, essa é a parte 1 dessa aula, ou seja, semana que vem eu darei a continuação dessa aula. E o texto que eu quero que a gente comece a meditar a respeito dele, pensar, apenas para introduzir mesmo, é esse de 2 Coríntios 13, 11. Quanto ao mais, irmãos, a Deus. Não é por isso que o texto está aí. É pelo aperfeiçoai-vos, consolai-vos, sede do mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz estará convosco. Conversas difíceis. A gente já falou bastante sobre sofrimento, sobre como aconselhar as pessoas que estão sofrendo, sobre aconselhar as pessoas que estão ao redor daquelas que sofrem em todos os aspectos, sejam por questões de problemas físicos, psicológicos e neurológicos, por perdas, enfim, por vários assuntos a gente tem falado sobre o sofrimento e como tratar essas pessoas. Mas existe um ponto importante em toda essa questão que a gente não pode negligenciar. É que, às vezes, no meio do sofrimento, a gente vai precisar ter uma conversa difícil com essas pessoas, né? Porque muitas vezes ela vai responder de maneira errada. Eu sempre gosto de utilizar o termo responder, porque é assim que a gente vive. A nossa vida não consegue pagar a dívida que Cristo já pagou na cruz, mas é uma vida que responde a tudo isso e responde diante de uma vida de aflições, de sofrimentos e tudo mais. Então, se eu ajo de uma maneira errada, contrário ao que a Bíblia está falando, eu estou respondendo à vida que Cristo depositou em mim, ou melhor, a vida que Cristo me proporciona, de uma maneira que não convém com aquilo que ele nos ensinou. Então, a gente está sempre atrás dessa busca de responder da maneira correta. E a primeira pergunta que eu quero fazer a vocês, eu gostaria muito que vocês participassem dessa aula, dando a opinião de vocês a respeito disso, porque é uma conversa, se vocês já tiveram que ter uma conversa difícil com alguém sobre algum assunto que a pessoa fez errado, ou que ela não está se ligando em algum detalhe, vocês já tiveram, e quanto é complicado para vocês ter uma conversa difícil? Quais são essas dificuldades? Expressem-se, falem, fiquem à vontade.
E aí, Everson, bom dia. Bom dia, quem tá Então, falando? é o Bruno. Oi, Bruno. Então, eu já tive uma conversa com um rapaz e ele estava iniciando a fé e a questão era, ele estava interpretando o evangelho como uma coisa meio mística, assim, e ele estava muito profundo nisso. E aí ele entendia coisas como natureza, energia, chi. Aí eu tive que, no meio da conversa, por mais que ele tivesse muito aprofundado nesse lado, eu falar, então, o cristianismo não é assim. E aí, trabalhando, e foi uma conversa, foi meio difícil no começo, porque é como se a pessoa tivesse se identificado com aquilo. Mas, assim, para mim foi difícil mais por causa das reações dele, de ter que quebrar alguma coisa que estava mais intrínseca na cabeça dele, já estava firmado. Mas no começo é meio a gente gera um desconforto, mas no final deu tudo certo. Eu consegui desenvolver a conversa e se Deus quiser, ele está sendo trabalhado no coração. Hein? Deus quiser. Tomara mesmo. O que foi mais difícil, Bruno? Para você, assim, nessa conversa? E contra algo que ele acreditava muito, que estava intrínseco na cabeça dele, e ter as respostas que iam de encontro com a minha, sabe? A gente sempre faz as coisas. Tava uma conversa legal, não tava uma discussão, mas ainda assim você via que a gente estava quebrando um paradigma dele, quebrando algo que ele era como se fosse um partido. Ele estava botando a fé dele naquilo. Não, mas é assim. É porque eu li assim. Aí a gente tem a Bíblia, não está escrito isso. A Bíblia está assim. E aí eu tenho que ser de uma forma onde ele entenda a verdade e que ele não fique com raiva, como se você quisesse ser legalista ou quisesse dizer que ele está mentindo. Não, ele tem que ser tudo embasado na palavra, e o mais difícil é você ter que quebrar o pensamento da pessoa naquilo. Sempre, claro, a gente não quebra, é sempre o Espírito Santo, mas para a pessoa que está te vendo, ela não pode imaginar que você está querendo pregar mais uma igreja, mais um tipo de verdade que você tem e ela não tem, entendeu? Apesar de que essa é a verdade, né? Você tem algo que ela não tem. É isso, mas eu acho que foi mais esse desconforto inicial, assim. Mais alguém? O Renato falou aqui que nunca teve. O Renato é o Renato ou é o Lucas ou o Henrique? Eu sempre fico na dúvida. É eu e o Lucas aqui. Muito bem. Então você nunca teve uma conversa difícil, beleza. Mas alguém teve uma conversa difícil? Qual que foi o rolê e qual dificuldade vocês encontraram nessa conversa? Eu já tive algumas. E aí, João, como é que foi? É porque as conversas difíceis, assim, da minha parte, ou são conversas para a pessoa te mostrando o seu erro, ou você mesmo confessando seus problemas, né? Porque, de qualquer jeito, quando você vai confessar seus problemas, que a Bíblia nos manda confessar aos irmãos, para que a gente cresça juntamente, é difícil você encarar o seu próprio problema primeiro para você e ainda mostrar isso para os outros. E a mesma forma, quando as outras pessoas veem o seu problema e vêm tratar com você, é muito difícil de você ouvir que você está errado, e é lógico que isso é puro ego. Mas graças a Deus que Deus nos dá esses irmãos para poderem vir falar com a gente, ou a gente poder confessar com eles e poder conversar com eles. Mas é bem difícil você ouvir o quanto você está errado, ou você ouvir que precisa de ajuda e precisa de tratamento. E dizer que a pessoa está errada. Também, a mesma coisa. Mesma dificuldade. Por quê, João? O que é difícil? Porque você vai ter primeiro, acho que medo da opinião da pessoa, né? Medo de como ela pode reagir, como ela vai se caracterizar, como que vai ser o seu convívio a partir dali, como que ela vai receber aquilo. Se ela vai receber aquilo tipo, ele tá falando porque ele não gosta de mim, ou porque ele tá falando porque é um cristão que quer ajudar você a se tratar, porque vocês dois fazem parte do corpo. São dificuldades grandes aí. Perfeito. Beleza, valeu.
O livro aqui, eu recomendo que vocês realmente comprem, leiam esse livro, peçam emprestado para alguém, mas o Dave começa esse capítulo 7, contando como foi ser repreendido por dois amigos dele. O Dave e a Glória, e esse casal de amigos deles, eles tinham um negócio que eles falavam que eles se conhecem desde que eram bebês. E é uma brincadeira porque 3 desse quarteto se converteram na mesma época que estudavam na mesma universidade. Então eles falam que se conhecem desde que nasceram de novo, então por isso eles falam que se conhecem desde que eram bebês. E então eles têm muita intimidade, a gente se conhece há muito tempo, e um belo momento eles tiveram que um pouco antes do Dave e da Glória irem para Dubai e começarem uma igreja presbiteriana lá, tava tudo certo, né? Assim, tipo, tudo naquela correria de resolver essas coisas, de como eles iam, o que precisava vender e tal. E aí esses irmãos que moravam, acho que umas 2 horas de carro de distância, assim, né? De onde o Dave e a Glória moravam, eles fizeram esse traslado para poder conversar com a Glória e com o Dave, porque eles repararam que o Dave estava muito grosso com a Glória, tipo, como alguém que culpava bastante ela, a esposa, pela dificuldade que ele tinha de não ter, que ele tem de não poder usar a sua força a força do braço, e também precisavam repreendê-lo em relação a isso e precisavam conversar com a Glória para que essa raiz, essa resposta errada do Dave não se tornasse uma raiz de amargura no coração dela, de modo que ela respondesse também de maneira errada. E aí ele conta no começo desse capítulo como essa experiência foi imprescindível assim para ele, porque esse casal era muito amigo deles e eles foram muito amorosos, mas expuseram a situação e foi realmente, como o João falou, muito difícil para eles, muito difícil. Assim como o João realmente falou, ninguém quer ser repreendido, a gente não gosta disso, né? A gente se sente infantilizado, a gente acha que a gente e com esse desejo de querer acertar sempre, a gente acha que a gente não pode errar e se errar, quem são as pessoas para poderem falar que nós estamos errados, né? Eu não gosto, vou ser bem sincero para vocês, detesto ser repreendido. Mas a Bíblia ela nos mostra um caminho totalmente diferente do que a gente gosta ou deixa de gostar. O caminho da repreensão, dessas conversas difíceis, ele é extremamente necessário para que a gente não continue no erro, não continuemos nos erros que a gente costuma cometer. É uma das melhores maneiras pelas quais você pode servir quem passa por sofrimentos é através da repreensão amorosa e cuidadosa, apontando-lhe o pecado dele e direcionando-o para Cristo. Guardem bem essa última parte da frase. Apontando-lhe o pecado e direcionando a pessoa para Cristo. É esse o objetivo da repreensão. Passar disso, meu filho, a procedência do maligno. Se você quer só se vingar da pessoa dizendo que ela sabe menos do que você, se você só quer demonstrar o quantos versículos você decorou ou a autoridade que você tem porque você acha que tem uma autoridade e sei lá, presidente de sociedade, da diretoria, ou porque você lê pra caramba, enfim, se qualquer uma dessas outras for a sua motivação, se não direcionar a pessoa para Cristo, sua motivação está extremamente errada. Então, você não deve repreender a pessoa com esses sentimentos. Repreender, obviamente, não é fácil, como a gente bem sabe, e a gente vai falar um pouco sobre isso olhando para uma situação que talvez vocês já devam conhecer, que é uma situação que envolveu um crente tendo que repreender um outro crente que na frente de um grupo de crentes se comportava de um jeito e na frente de outro grupo de crentes se comportava de outro jeito, né? A famosa hipocrisia. E essa hipocrisia, ela tinha um perigo, porque ela afetava as pessoas que ouviam esse crente duvidoso aí.
Essa história ela se encontra em Gálatas 2, e eu gostaria que a gente lesse essa passagem. Não era essa coisa aqui primeiro. Aqui, Gálatas 2, do 11 ao 14. Mas antes da gente ler, eu vou citar o Dietrich Bonhoeffer, que também já foi citado aqui em algumas aulas anteriores. Ele fala assim, que a questão de você repreender o irmão é um ministério de misericórdia, é uma oferta suprema de comunhão genuína, quando nós não permitimos que nada, senão a palavra de Deus, se interponha entre nós e eles. Muitas coisas ficam entre nós e as pessoas que nós amamos, enfim. Mas para que a gente aprenda que repreender é um caminho coerente com a palavra, se é feito em amor, a gente vai conseguir colocar isso em prática, né? O sofrimento pela perda, a experiência da dor, que geralmente vão desencadear numa pessoa um monte de pecaminosidade nos corações. Talvez as pessoas não cheguem a pecar de maneira física ou explícita, mas o sofrimento delas, a situação com que elas se encontram, pode gerar nelas pecados que vão criar raízes muito grandes, seja de ira, de inveja, de amargura, seja do que for. E embora a gente deva ser gentil com as pessoas que sofrem, e isso é realmente fundamental, a gente precisa também discernir, orando, buscando ao Senhor, como e quando a gente deve trazer as questões para essas pessoas. O sofrimento deixa as pessoas muito vulneráveis, não apenas a opiniões externas, mas principalmente as vozes internas, que são desejos impuros, muitas vezes, que querem responder com vingança à situação, que querem responder com indiferença à situação do sofrimento. E sofrimentos de várias maneiras, sempre lembrem disso, englobem esses sofrimentos físicos, mentais, de desemprego, de estrutura, de economia, são sofrimentos que fazem com que as pessoas possam responder de maneira errada a palavra. Por isso, para ajudar aqueles que sofrem, não basta apenas a gente ser gentil e tudo aquilo que a gente já falou nas aulas anteriores. A gente precisa também saber qual o momento certo de repreendê-los. Não é algo fácil, não é algo que deve ser feito de maneira leviana, tipo assim, não aguento mais essa pessoa com essa cara de derrotada porque está passando por tal problema. Então, eu vou falar umas verdades para elas e ponto final. Não, o motivo pelo qual a gente repreende uma pessoa é somente para a glória de Deus. E a gente faz isso nesses méritos que o Bonhoeffer ele demonstra aí, apenas tendo a palavra, se colocando entre a gente e aquela pessoa que precisa ouvir. O texto que a gente vai ler é o texto de Gálatas 2, do verso 11 ao verso 14. Eu vou fazer a leitura desse texto aqui e vocês vão acompanhando com muita atenção onde vocês estão, seja pelo computador, pelo celular, acompanhem o texto, tá? Eu estou lendo na Nova Almeida atualizada, e o texto, a palavra do Senhor diz o seguinte, Gálatas capítulo 2, do verso 11 ao 14, diz assim: Quando, porém, Cefas é Pedro, tá? Veio a Antioquia, resisti-lhe face a face. Quem está resistindo aqui é Paulo. Paulo que escreve a carta à igreja da Galácia, aos Gálatas, então ele está falando a respeito de Pedro. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque havia se tornado repreensível. De fato, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, começou a afastar-se, e, por fim, separou-se, temendo os da circuncisão, ou seja, aqueles que acreditavam que eram adeptos e que pregavam a respeito da circuncisão. E também os demais judeus se fizeram hipócritas juntamente com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela hipocrisia deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do evangelho, eu disse a Cefas na presença de todos: se você que é judeu vive como gentio e não como judeu, por que é obrigar os judeus o gentio? Melhor, vou repetir a frase que agora ficou confuso. Se você que é judeu vive como um gentio e não como judeu, por que quer
obrigar os gentios a viverem como judeus. O que ele está falando? Se você quer um judeu, mas não vive vive como alguém que não é judeu, ou seja, que não tem as mesmas práticas, tradições, não tem os mesmos hábitos que a cultura judaica é, obrigava, impunha, por que agora você quer obrigar que esses gentios se comportem como judeus? E aí você fala assim, poxa, Everson, Paulo brigou com Pedro na frente de todo mundo. Deu essa bronca em Pedro na frente de todo mundo, porque ele estava comendo com os judeus, é isso mesmo? Não, a coisa é muito, mas muito mais profunda. Repara a primeira coisa, Paulo ele faz uma repreensão pública, e eu quero saber o que vocês acham a respeito disso. Comentem, por favor. É meio estranho pra gente, porque, tipo, quando a gente vai repreender ou admoestar algum irmão que a gente viu que errou, se não for caso de disciplina, claro, a gente tenta falar com ele no PV, né? Chega nele no privado, fala, ó, eu acho que não foi legal, e isso que você fez, por causa disso, disso, disso. Agora, público, tipo, não sei, porque esse caso aí parecia mais como se fosse uma disciplina eclesiástica, que era para todo mundo ver e para todo mundo temer, da mesma forma que Paulo diz acerca da disciplina nas outras cartas dele. Agora, sei lá, se fosse uma coisa de amigo, tipo, eu vi que ele errou, eu não sei se público seria bacana. Tá, ok. Não é uma disciplina, é uma repreensão. Tá? Então, E não se categoriza como essas disciplinas que a gente conhece na palavra de Deus, mas ela é uma repreensão pública e severa. Aí ficou feio para Cefas. Ficou feio para Cefas. Por que ele está fazendo isso publicamente? Porque a consequência do erro de Pedro, ele é uma consequência pública. Ou seja, lembre-se, Pedro é um dos apóstolos. Ele tem uma autoridade que implica que o que ele falar ou fizer vai ser observado pelas outras pessoas. Afinal de contas, ele faz parte do grupo de pessoas que aprendeu de Cristo, certo? Segundo, se ele faz algo que está contradizendo a doutrina dos apóstolos, esse ato de hipocrisia pode influenciar outras pessoas, tanto que o texto fala que influenciou outras pessoas a fazer isso, certo? Então, a gente realmente tem muito medo de ser repreendido publicamente, mas há momentos em que isso é necessário, porque causa-se um dano público. Se Paulo chegasse para Pedro e falasse assim, ó, Pedro, vem cá, deixa eu conversar com você aqui rapidinho. Então, cara, pegou mal isso aí, mano. Não sei o que, lá. Pode ser que Pedro não tivesse a mesma oportunidade ou convencimento ou poder de persuasão para convencer as pessoas que estavam ali com ele, porque, repara, é um momento de comunhão. É tipo um grande piquenique, assim, da comunidade cristã, tá ligado? Então, ele poderia não ter a mesma autoridade para poder falar para aquelas pessoas e falar, aí, galera, a gente errou aqui, tá? Vamos começar de novo e tudo mais. E a gente não sabe quais foram as proporções, porque Paulo está chegando naquele contexto. A gente não sabe o que aquilo reverberou antes de Paulo chegar. Pode ser que essa prática de Pedro já estivesse sendo muito comum, de comer com os judeus e não com os gentios, mesmo sendo alguém que já tinha se desligado dos costumes judeus, porque Cristo faz todas as coisas que os costumes pediam, para que a gente não precise ser preso a eles. Vou falar disso para frente se eu lembrar. Exatamente, Sérgio. Paulo estava defendendo o evangelho acima de tudo. E era necessário essa repreensão pública para que, não para a vergonha do próprio Pedro, mas para que fosse definido, e Paulo tinha uma tolerância zero
a que as pessoas, a que os crentes fossem prejudicados por um falso evangelho, um falso moralismo ou qualquer coisa do tipo. A carta de Paulo aos Colossenses mostra o quanto ele não tolera de jeito nenhum o ensino de falsos mestres. Pedro não era um falso mestre, ele era um apóstolo de Cristo, mas ele estava se comportando como um, sendo legalista em relação ao que devia comer. Para ficar mais profundo isso aqui. O Paulo repreendeu Pedro porque ele tinha mudado seus hábitos alimentares e parou de comer com os gentios. Isso não parece uma questão muito importante, mas a gente precisa lembrar que, no tempo antigo, comer era um evento cultural significativo. Lembra de 1 Coríntios? Paulo exortando a igreja que na festa do amor ali, que era uma festa que era feita perto da ceia, ou antes da ceia, ou depois da ceia, acho que era antes da ceia, se não me engano, que era para ser um momento de comunhão, estava virando um momento de libertinagem, de egoísmo e tudo mais. Pois é, porque aquilo era importante. Essa parte de comer com as pessoas era algo significativo para o povo daquela época. Era como... É por isso que muitos ficaram indignados quando Jesus comia com coletores de impostos, com pecadores. As leis do Antigo Testamento, elas declaravam que não se deveria comer alimentos impuros e nem na presença de pessoas que estivessem impuras. Só que Deus já tinha dado a Pedro uma visão para mostrar para ele que essa lei cerimonial estava terminada. Na visão que se encontra lá em Atos capítulo 10, Pedro ele enxerga um lençol cheio de animais proibidos pela lei do Antigo Testamento e ele ouve uma voz que fala assim: mata e come. Ao que Deus purificou, não considere comum. Então, Deus já tinha deixado claro a Pedro que essas leis as leis de purificação foram cumpridas em Cristo, não apenas da purificação das pessoas, mas purificação da criação também. Então, coma bacon que está certo, não tem problema, tá? Fica a minha votação aqui, meu voto para vocês. E também não pegue no pé de quem não quer comer bacon, não tem problema também, tá? Então, ele já tinha visto exemplos da vida real em que Deus aceitava homens de todas as etnias e ele começou a se sentar e a comer coisas que qualquer pessoa comia, que estava fora da dieta judaica. Porém, ele retorna aos seus hábitos alimentares antigos, diante dos olhos de todos, ignorando que Deus lhe tinha ensinado sobre o fim da lei cerimonial. E aí Paulo repreende na frente de todo mundo por conta da sua hipocrisia. A hipocrisia ela tem um efeito muito público, né? Então ela precisa ser combatida de maneira pública também para que as pessoas elas enxerguem que aquilo não é a verdade. Essa repreensão não tem efeito excludente, por isso que ela não é uma disciplina. Ela não tem efeito de fazer com que a pessoa seja apenas humilhada e saia do meio. Pelo contrário, é para que ela entenda qual é o impacto que causa o pecado dela na vida de outras pessoas, que podem ser fracas na fé ou não, e ela se arrependa disso e ela mude. Percebe? Paulo está falando isso porque ele era um observador da lei assim ferrenho também. A sua formação judaica fazia com que ele fosse ali na regra. Acho que a carta dele aos Romanos vai dizer o quanto que ele era zeloso em relação a essas tradições dos homens. Por que tradição dos homens? Porque elas já foram cumpridas em Cristo. Então, não tinha mais necessidade deles se apegarem a essas coisas, falarem assim, não come carne de porco porque está errado, a lei lá atrás está falando isso. Não era uma questão também de anular a lei, mas era uma questão de que em Cristo a lei já tinha sido cumprida para que a gente não fosse escravo dela. Lembra, o escrito de dívida que era contra nós foi encravado na cruz. Que escrito de dívida que é esse? Os 10 mandamentos. E tudo aquilo que vinha na lei mosaica. Porque eles falam que é prejudicial para mim. Eu peco, isso é contra mim. Aquela lei não matarás, não furtarás, honrar pai e mãe, ela é contra mim, porque eu não faço isso. Eu não cumpro isso. Então, ela é contra mim. É o escrito de dívida, nas palavras do reverendo Augusto Nicodemos, que Deus mostra para ele. Ele fala assim, olha, por causa disso aqui, ó, que tem que ter derramamento de sangue. Então, e isso aqui é encravado na cruz, segundo Paulo, lá em Colossenses 2.
Isso é encravado na cruz porque Cristo cumpre todas essas coisas. Quando Pedro começa a comer, a, a observar esse cerimonialismo de comer comida judaica apenas e não comer como ele fazia com os gentios, ele está reforçando algo que já tinha sido anulado, que já não precisava mais, porque na suficiência de Cristo as coisas elas se tornam puras. Ele é o processo de purificação necessário. Por isso, a repreensão aqui ela é necessária, e ela é muito necessária. E embora ela tenha essa aparência rude, eu espero que vocês não se apeguem a essa questão e nem tentem tipo adivinhar que Paulo era um cara super estourado e ele fez isso. Não, o Sérgio destaca aqui no chat é verdade. Ele tinha um zelo pela palavra, ele sabia as consequências daquela atitude de Pedro e sabia o que isso significava. Apenas comer com os judeus, deixa eu passar aqui a imagem para vocês verem. Comer com os judeus era um ato de racismo, para vocês terem uma ideia. E por que racismo? Vou explicar para vocês. Nenhum de nós vive sozinho numa ilha. O nosso pecado e hipocrisia, eles moldam a nossa vida. Seja na família, com os nossos amigos, com os nossos pequenos grupos, com a nossa igreja. Os nossos pecados privados e secretos acabam afetando os outros também. Mesmo que a gente não veja quais as consequências disso e como isso afeta as outras pessoas, mas afeta de forma que a gente nem imagina. Seja a dependência da pornografia, que acaba afetando o casamento e muitas vezes o relacionamento com as pessoas mais próximas. As pessoas que têm problemas na área sexual acabam ficando iradas porque elas não conseguem cumprir o evangelho, elas ficam desgostosas da vida e descontam nas pessoas, isso é algo comum de se ver. Seja a ociosidade ou a sua preguiça que acabam prejudicando os colegas de trabalho ou os trabalhos em que você está envolvido. Seja a sua ganância ou a sua avareza, elas prejudicam o ministério na igreja. A nossa reação ao sofrimento ou à dor, elas podem também afetar drasticamente os de fora. E esse comportamento de Pedro, ele é um comportamento racista, ele é a expressão externa de algo que ele já estava alimentando internamente. Ele tinha, sim, a preocupação em agradar as outras pessoas, né, os judeus ali. Ele tinha, acima de tudo, o medo de, ou melhor, o desleixo de não agradar ao Deus que salvou ele. Compreende? É sempre bom você pensar em Pedro como um todo. Olha o que esse cara já passou. Olha a negação que esse cara já fez em relação a Cristo no momento em que Cristo está sendo crucificado. Esse tipo de atitude, ele é muito mais interno, ele é muito mais profundo. E nesse exemplo que Paulo mencionou aos Gálatas, Paulo disse a Pedro que o racismo dele não está de acordo com o evangelho. E racismo significa esquecer-se de que você é salvo pelo sangue de Jesus e não pelo seu próprio sangue. Quando Pedro come com os judeus, ele está fortalecendo isso, que essa prática aqui do meu povo, ela é muito mais importante do que aquilo que Cristo fez, que é o que me salva. Compreendem agora? Ficou claro isso para vocês? Beleza, então vou ter o silêncio da casa como um sim. Licença, Everson. Pois não. Eu tenho uma dúvida. Quando eu li essa passagem, eu achava que um dos maiores focos da exortação era que Pedro ele estava pregando o Evangelho de Cristo tanto para judeu quanto para gentio. Afinal de contas, Cristo veio falar que não, que todo mundo pode ser salvo, que Cristo não faz acepção de pessoas, enfim. E aí ele parou de confraternizar com os gentios, ele parou de comer com os gentios. Eu sempre achei que o negócio aí era simplesmente pelo fato dele estar sendo, igual você falou, racista, entre aspas, assim, que ele estava segregando os gentios justamente por não serem judeus. Então, como se Pedro tivesse na cabeça dele que eles não eram dignos, ou querendo fazer um tipo para os judeus que estavam ali. Então, a minha dúvida é, tipo, o maior lance da exortação que Paulo fez a Pedro foi por conta da hipocrisia, de que
é de um jeito com os gentios e depois é de outro com os judeus? Ou é o lance dele estar excluindo os gentios como se eles não fossem dignos da salvação? Os dois. Os dois. A hipocrisia do Pedro é resultado dessa exclusão. Entende? Ele está querendo colocar, viver de acordo com algo que, primeiro, não foi aquilo que ele ensinou, não é aquilo que os apóstolos ensinavam, muito menos que Cristo ensinou, lembra de não fazer acepção de pessoas e tudo mais, e que não há nem judeu, nem grego, nem gentio, nem homem, nem mulher, porque agora tudo são, Cristo é em todos, né? Então, os dois. Pedro está tendo uma atitude baseada nessa coisa de proeminência da raça dele, da etnia dele, em detrimento de um evangelho que foi compartilhado, que é compartilhado até hoje com todas as pessoas. Então, é os dois. O foco é os dois. Lógico, se quiser colocar uma ordem de prioridade, a prioridade é o evangelho, né? O que está sendo prejudicado nessa história é o evangelho. Imagina só, 12 pessoas falando a respeito de que o evangelho é para todos, né? Não eram 12 pessoas específicas, mas 12 pessoas, digamos assim, falando que o evangelho é para todos, e daí vem um que reforça que o evangelho, a salvação, precisa observar os costumes ali dos judeus. Faz sentido? Não faz sentido. Ok? Continuando. Vou voltar aqui, antes de ler esse texto. Então, o que a gente deve prestar atenção nessa situação toda? É a situação da repreensão. Quais coisas Paulo tinha ali que poderia fazer com que essa repreensão não fosse feita dessa maneira, ou que não fosse feita? Ele podia se preocupar com a opinião do Pedro. Pedro teve um contato direto com Jesus durante todo o ministério de Cristo. Paulo foi apresentado, Cristo se revelou a ele de uma maneira espaçada, pequena ali, né? Paulo poderia levar isso em consideração. Poxa, Pedro é um apóstolo muito mais experiente e tudo mais, né? Paulo não foi discipulado por Pedro, ele poderia ter essa coisa na cabeça, né? Tipo, olha a autoridade desse cara e eu vou chegar aqui falando sobre isso. Mas nada disso passou pela cabeça de Paulo. Nada disso passou pela cabeça de Paulo. Porque era obrigação de Paulo repreender um irmão que estava sendo faltoso na fé. Isso vem antes da disciplina, isso vem antes da exclusão. No tocante do que a gente está falando aqui de repreender as pessoas no sofrimento delas, é que a gente precisa observar o quanto as pessoas elas vão falar ou fazer coisas que muitas vezes elas vão se esconder atrás do sofrimento delas, né? Meus pais são separados. Então agora eu vou chutar o balde e eu não quero nem saber das coisas da igreja, ou eu vou fazer de qualquer jeito, ou eu não vou fazer nada. Eu que era super envolvido não vou fazer nada porque meus pais se separaram. Pera, ok, se os pais se separaram, isso é muito ruim. Mas não foi assim que nós fomos alcançados por Cristo. As nossas respostas à vida, elas não são baseadas nas nossas situações, elas são baseadas nele. Então, amigo, compadeço da sua dor, sei o quanto isso é difícil, estou aqui para orar por você e para estar junto com você, sofrendo com você. Mas eu, na minha obrigação como cristão, como seu irmão em Cristo, eu não posso me dar ao luxo de ver você indo por esse caminho, porque esse caminho não é o caminho correto. Não é o caminho correto. As pessoas, quando elas pecam em detrimento do sofrimento delas, elas estão tentando se vingar de algo ou de alguém. E, geralmente, elas colocam isso na conta de Deus. Né? Quem que sai perdendo com isso? Ela mesma. Ela mesma. A igreja vai continuar de pé. Deus não vai ser abalado por conta disso, mas a vida dela vai ser abalada. E ela precisa enxergar isso, que essa vingança que ela tem contra o próprio Deus vai ser manifesta através dessas ações negativas que ela tem. Por isso, quando a gente olha para uma pessoa que sofre, a gente não pode ser nem iludido pelo sofrimento dela, iludido no sentido assim,
de ter uma compaixão exacerbada, a ponto da gente não enxergar que ela está respondendo de maneira errada e a gente não fazer nada por isso. Porém, a gente acaba meio que enxergando essas coisas e a gente não toma certas atitudes porque a gente tem medo daquilo que as pessoas vão pensar. O próprio João falou isso no começo da nossa aula. A gente também faz isso, a gente hesita em repreender os outros porque a gente está consciente também do nosso próprio pecado. E a gente acaba usando o nosso pecado como a régua de medir se eu vou repreender o outro ou não. E para piorar, aquele que vai ser repreendido acaba usando o pecado do outro para medir se ele vai ouvir ou não. Mas lembra o que o Bonhoeffer falou aqui? Isso é um ministério de misericórdia, uma oferta suprema de comunhão genuína, quando não permitimos que nada, senão a palavra de Deus, se interponha entre nós e eles. Quando você não vai repreender uma pessoa porque você sabe que é pecador, e quando você não recebe a repreensão porque você sabe que o outro também é pecador, você está colocando isso em primeiro lugar. Mas existe uma tentativa genuína, é o Espírito Santo que conduz uma pessoa a ir falar com a outra. Poxa, hoje eu preciso que alguém venha e fale para mim, Everson, você está errado, cara. Você está indo contra o que a palavra de Deus fala. Mas eu sei que essa pessoa que está falando comigo tem pecados. Mas espera, por que ela veio falar comigo? Será que não é Deus que está tentando promover essa situação toda para que eu saia dessa situação? Então eu vou sair dessa situação, com a graça de Deus, na dependência do Espírito Santo. E aí eu vou viver. E aí eu vou conseguir olhar para o pecado do outro e falar assim, agora ele está precisando da minha ajuda. Compreende? Compreende que as minhas impressões e as suas impressões, elas não são maiores do que aquilo que Deus está fazendo, mas quando a gente coloca esses obstáculos, a gente, na verdade, está querendo dizer que a gente não quer sair da situação, seja para repreender ou seja para ser repreendido. Cuidado com isso, gente. Cuidado com isso. Isso é um engano muito comum que a gente pode cometer e a gente comete bastante. Porém, eu vou citar o menino Bonhoeffer novamente, quando ele diz: por que nós deveríamos temer um ao outro, uma vez que nós dois temos apenas Deus a temer? Por que nós deveríamos pensar que, aqui é separado, tá? Pensar que nosso irmão não nos entenderia, se nós um dia compreendemos muito bem o significado daquilo que alguém nos disse a respeito do consolo de Deus ou da demonstração de Deus para nós, talvez com palavras incertas e não tão apropriadas? Ou será que realmente pensamos que existe uma única pessoa que não precisa nem de encorajamento e nem de admoestação? Por que então é que Deus nos concedeu a Irmandade Cristã? Me respondam. Respondam ao Bonhoeffer agora. Pergunta da Marcela. Eve, eu posso aconselhar alguém que luta contra o mesmo pecado que eu, ou seria hipocrisia? Seria hipocrisia se você aconselhar a pessoa como se você não tivesse o mesmo pecado. Isso é hipocrisia. Porque é melhor que sejam dois do que um. Esse princípio bíblico ele é verdadeiro para várias coisas. Inclusive para que vocês lutem contra o pecado. Vocês podem se fortalecer nessa luta. O perigo de se aconselhar uma pessoa que sofre o mesmo pecado que você é se vocês se utilizarem como uma muleta para ter um certo tipo de... como é que fala? Conformismo, né? Eu sei da sua luta, você sabe da minha, é difícil mesmo, né? É verdade. Deixa eu passar aqui a mão na sua cabeça, você passa a mão na minha cabeça e tá tudo certo. Aí realmente é uma hipocrisia, você só está formando um grupo de pessoas, um grupo de identificação, não é esse o objetivo. Agora, se vocês estão juntos nessa para poder sair do pecado, e geralmente aconselhar uma pessoa significa que Deus já esteja falando com você de certa forma,
te dando alguma iluminação quanto a alguma coisa. Isso é muito bom, isso é muito importante. Visto que essa seja a realidade, o problema não é aconselhar, o problema é você se acomodar com essa pessoa e essa pessoa com você, entendeu? Então, eu sempre recomendo que tenha mais uma outra pessoa que esteja ou mais velha, mais experiente, não pela experiência em si, mas para que a prestação de contas de vocês seja feita uma outra pessoa, sabe? Para que vocês não se acomodem. Basicamente é isso. Mas pode aconselhar, sim. Vai ter um momento que você vai estar, tipo, muito mais, digamos assim, se sentindo vitoriosa em relação ao problema que vocês enfrentam, e você vai ser ali inspirado pelo Espírito para poder fortalecer, encorajar a outra pessoa e até demonstrar mesmo. Mas, no momento de baixa, não se acomodem, não fiquem, vou usar uma expressão bem feia, tá? Fiquem lambendo a lepra um do outro. Contem para alguém, uma outra pessoa. Peça para que essa outra pessoa ajude vocês, tá? Senão vai virar hipocrisia. Pois bem, gente, por que então Deus concede... Se a gente tem tanto medo de ser repreendido e de repreender, se a gente tem tanto medo da opinião do outro, por que Deus então concedeu a gente essa irmandade? Me explique. É um princípio do aconselhamento que ele é primordial, é reorientar a pessoa à adoração. Tem uma frase de um livro escrito pelo Jeremy Pierre e o Deepak Reju. Aliás, o Deepak Reju esteve agora nessa semana participando da conferência Fiel para pastores e líderes, que era sobre aconselhamento. E no livro deles, eles falam o seguinte: o aconselhamento não é primeiramente uma tentativa de corrigir problemas, mas é uma tentativa de reorientar a adoração das coisas criadas para o Criador por meio, escrevi errado mais uma vez, por meio do Evangelho de Jesus Cristo. Isso é muito interessante, porque quando a gente fala de aconselhamento, a gente sempre acaba pensando de duas maneiras muito equivocadas. Ou que é uma terapia, estou falando no sentido pejorativo mesmo, né, onde você apenas vai ter ali um momento de desabafar as suas angústias e tudo mais, e ter alguém ali que vá solucionar, aliás, apesar de que a terapia ela não tem essa proposta de solucionar as coisas para a pessoa, né, mas levar a pessoa a solucionar, enfim. Vou voltar aqui, o subtítulo é esse, Nath, reorientando a adoração. Primeiro ding-ding, ding-dong, foi ding-ding. Então, o objetivo do aconselhamento é fazer com que a pessoa ela entenda aonde está o foco da adoração dela dentro daquele sofrimento. Porque muitas vezes o sofrimento ele é tanto que faz fazer a pessoa acabar tornando ele como um objeto de adoração. Parece estranho? Parece, mas acontece. As pessoas muitas vezes elas se apegam, porque existe sempre uma recompensa nas coisas, digamos assim. Não é uma recompensa, na verdade, mas sempre tem alguma coisa que você ganha bastante dentro de uma situação, por mais sofredora que seja. Talvez dentro de um sofrimento eu ganhe mais a atenção das pessoas ou a tolerância delas, e aí eu acabo me agradando daquilo e não quero solucionar ou ter uma atitude naquela situação para poder sair dela. Então, a repreensão que você for fazer, quase não saía. A repreensão que você fizer, ela está dentro desse espectro do aconselhamento que vai reorientar a pessoa a adorar a Deus, a responder biblicamente que é adoração a Deus. E como é que a gente vai fazer isso? Entendendo que o objetivo do aconselhamento não é oferecer uma orientação específica para os problemas da pessoa, porque tem coisas que não se respondem assim, toma aquele chá e está resolvido, mas é descobrir o que o coração está adorando e oferecer remédio para esses redentores, remédios redentores para a luta daquela pessoa, fazer com que ela encontre na palavra aquilo que ela precisa para passar por aquilo, não para ser anulado aquilo, mas para passar por aquilo
de maneira que agrade a Deus. Para a gente fazer isso, a gente vai seguir, ou melhor, você pode seguir algumas perguntas que o David Powlison, que é um grande conselheiro e pastor reformado, ele chama de perguntas que são raio-x, porque a gente precisa fazer um raio-x mesmo, sondar o coração, e essas perguntas que eu vou passar para vocês agora, vocês podem anotar ou eu posso compartilhar com vocês depois, só me cobre lá no grupo que eu mando, são perguntas imprescindíveis para que a gente comece a entender aquilo que a pessoa está passando e como orientá-la a voltar a adorar a Deus. A gente precisa dar graças ao Senhor, louvar ao Senhor, adorar ao Senhor em qualquer situação. Por isso essas perguntas são importantes. Então vamos lá, as perguntas raio-x. Eu vou passar bem rápido porque a gente já está quase estourando o tempo, tá? A primeira pergunta que a gente deve fazer é: onde você deposita suas esperanças? Isso é extremamente necessário. As pessoas, elas se sacrificam drasticamente para alcançar aquilo que elas esperam. E o que essa pessoa espera? Pessoas em desespero, elas tiveram as esperanças destruídas de alguma forma. Quais esperanças foram destruídas? Isso é importante você perguntar para a pessoa. Tá, você está passando por isso, mas você tem esperança de que isso vai acabar? Se tem, aonde está a sua esperança, né? E aí a pessoa fala assim, não, eu não tenho, mas, pô, você é cristão, você deveria ter esperança. A nossa vida, ela é pautada no não haverá mais dor, nem choro, nem lágrimas, porque todas as coisas passaram. Então, por que essa pessoa não tem esperança em Deus? É importante você perguntar isso. A segunda pergunta é: o que você teme? O que você não quer que aconteça? Com o que você tende a se preocupar? Medos pecaminosos invertem o que se anseia. Se eu quiser evitar algo a qualquer custo, seja a perda de reputação, a perda de controle, pobreza, doença, rejeição, etc., eu estou sendo governado por um medo lascivo. É isso mesmo. Tentar evitar certas coisas que são inevitáveis por algum tipo de medo faz com que eu acabe não adorando a Deus. Eu viva por conta desse medo. Próxima pergunta. Do que você acha que precisa? Do que você sente que precisa? As necessidades que nós sentimos frequentemente estão disfarçadas de necessidades evidentes que devem ser satisfeitas, não de enganadores mestres de escravos. A nossa cultura de necessidade reforça os nossos instintos e a pessoa acha que não possui, ou melhor, reforça os nossos instintos e os hábitos da carne. Na maioria dos casos, em outras palavras, as pessoas têm essas necessidades, elas acham que não possuem essas necessidades, mas são demandadas por idolatria, por amor, por compreensão de outras pessoas, por uma sensação de estar no controle, por autoafirmação ou por uma realização. Então, você tem aquilo que realmente a palavra diz que você precisa e aquilo que você acha que precisa. Nesse acha que precisa, você pode muitas vezes acabar sendo escravizado por uma ganância absurda, por uma ambição terrível que passa por cima das outras pessoas ou que passa por cima dos princípios da palavra que já estão em você. Por tentar ser aceito, você passa por cima de princípios de modéstia, de discrição, que são princípios bíblicos de sobriedade, de domínio próprio, e daí você começa a se vestir de uma maneira totalmente sensual, começa a tirar fotos sensuais e postar no Instagram porque você acha, a pessoa acaba achando que ela precisa ser aceita pela comunidade, quantos mais likes ou comentários ela tiver, mais tá tudo certo com ela. Então, o que você precisa? Essa pergunta ela é fundamental para você poder aconselhar uma pessoa. Próxima pergunta é: aonde você encontra refúgio, segurança, conforto, escape, prazer ou proteção? Você deve trazer à tona a sua falsa confiança e o seu escapismo, ou seja, desejo de escapar de algo, que substituem o Senhor. Muitos comportamentos viciantes, que podem ser até mesmo uma indiferença, um desejo de não querer estar com as pessoas da igreja, isso realmente também pode ser uma maneira, esse escapismo pode ser um refúgio.
muitos desses comportamentos viciantes são utilmente trazidos à luz quando nós fazemos essa pergunta. Muitas vezes esses comportamentos acabam surgindo num contexto dos problemas e de pressões da vida e funcionam como falsos refúgios. Se a pessoa que você vai aconselhar, ela se isola bastante, beleza, precisa respeitar o espaço dela? Sim e não. Precisa respeitar o espaço inicial daquilo, certo? Uma pessoa que ela está passando por luto, ela precisa entender, por exemplo, que isso tem um tempo. Isso não é para a vida inteira, correto? Que ela deve sim sofrer, você deve acompanhar nela nesse sofrimento. Mas esse sofrimento não pode se tornar um refúgio para ela, não pode se tornar uma fortaleza, uma segurança para ela, ou algo que defina quem ela é ou como ela deve ser. Porque a alegria do Senhor, ela é duradoura, ela vem pela manhã. Compreende? O que isso significa? Significa que Deus tem promessa de restauração na alegria da pessoa, que ele compreende o sofrimento, que ele está com a pessoa durante o sofrimento, mas que ele não quer que a pessoa fique presa a isso. E aí, o que você vai fazer? Você precisa perguntar para essa pessoa se levá-la a entender com amor, sempre, pelo amor de Deus, que talvez aquilo que ela está, esse luto duradouro que ela está passando, na verdade está servindo para ela escapar, por exemplo, de ter comunhão com as pessoas da igreja. Repara, pode acontecer dessa maneira. A pessoa ela teve um luto, ela perdeu alguém. Isso é realmente muito triste, muito difícil. Não tem como você comparar essa dor ou querer minimizar ou potencializar isso. É difícil, a gente não entende. Mesmo que a gente já tenha perdido alguém, mas para aquela pessoa é algo individual, é exclusivo dela. E aí o que acontece? Ela passa um mês triste, um mês distante. As pessoas elas vão visitá-la, vão prestar condolências, vão estar ali do lado dela, você vai estar ali do lado dela. Porém, você também tem a sua vida, você tem coisas para fazer, as pessoas também têm coisas para fazer. E depois de um período de luto suficiente, digamos assim, vai 2, 3 meses, enfim, não tô querendo quantificar isso, mas um exemplo. A atenção das pessoas vai acabar sendo a pessoa que está enlutada não vai receber essa atenção o tempo todo, certo? E aí as pessoas elas vão começar a viver a vida porque tem outras coisas para serem feitas, outras pessoas para serem atendidas, por exemplo, para serem consoladas. E aí essa pessoa o que vai fazer? Ela vai se fechar mais. Ela não vai mais responder mensagem, ela não vai atender ligação, ela não vai querer receber ninguém em casa. E aí todo mundo vai ter aquela impressão de que assim, poxa, realmente deve estar sendo muito difícil. Realmente deve estar sendo muito difícil. Mas será que essa pessoa não está usando o luto para chamar a atenção? Ah, Everson, que difícil, você não pode falar isso. Por isso que eu coloquei o será na frente. Por que que o luto é mais importante do que a comunhão com os santos? Pense nisso. Se o sofrimento daquela pessoa é tão difícil que ela não pode superar sozinha, com as pessoas, quem garante que ela vai conseguir fazer isso sozinha? E eu tenho muito mais promessas e palavras, né? Tem muito mais argumentos bíblicos para dizer que aquela pessoa ela precisa estar junto do corpo do que eu preciso respeitar o espaço dela e deixar ela no canto dela. Entende? Eu vou fazer um desserviço reforçando o individualismo dela. Compreende? E aí vai estar todo mundo pecando. Repara como isso é muito mais profundo, entende? A gente acaba se baseando na superfície. Ah, ela está sofrendo, mas espera. Calma. Depois da dor, da perda, a pessoa ela vai começar a responder de outras formas. Ela pode agora estar querendo se vingar da igreja inteira, se isolando. Talvez essa pessoa ela vai ter contato com um parente ou com outra pessoa e falar assim, ninguém liga para mim já tem mais de tantos meses. Ninguém vem mais aqui em casa já tem um tempão já. Mas espera. Como assim? Compreende?
Então, o que que a pessoa está buscando nesse refúgio, nesse escape, aonde é que está o prazer e a proteção dela? Muitas vezes pode estar escondido em coisas. Eu dei o exemplo do luto, mas existem outros aspectos, tá, galera? Próxima pergunta, eu vou correr, tá, Sérgio? Quem é que você precisa agradar? De quem é a opinião que lhe importa? De quem você deseja aprovação e teme a rejeição? Qual é o sistema de valores que acaba medindo você? Mediante a opinião de quem você molda a sua vida? Você precisa do amor e da aprovação da parte de quem? Pode ser dos pais, pode ser de um namorado, de uma namorada, de um marido, de uma esposa, pode ser da liderança da igreja, pode ser dos amigos. Quem é que você está precisando agradar agora? Quem você acha que tem que agradar agora? Essa é uma pergunta crucial no aconselhamento. Essa pergunta é um pouco maior. Em qualquer situação particular, como você define e avalia o sucesso e o fracasso, o certo e errado, o que é desejável e indesejável? Qual que é a sua fonte de ética, digamos assim, de valores morais? Né? Diante de uma situação de sofrimento ou de qualquer situação, o que leva você a fazer o que é certo ou errado, ou pensar o que é certo ou o que é errado? São filosofias de fora, são pensamentos de fora, são influências digitais, de artistas, de pessoas, de políticos. Qual que é essas pessoas que ditam para você o que é certo ou errado? Será que elas não estão falando muito mais alto do que o que a própria palavra fala? A palavra é a nossa regra de fé e prática. Então, se ela não mede você, tem outra coisa medindo, entendeu? Pelo que você ora, as suas orações frequentemente revelam o padrão ou do seu desequilíbrio ou do seu egocentrismo. Dentre tantas coisas possíveis para se pedir, em que você se concentra? A nossa oração resulta de nosso desejo. Nós pedimos aquilo que desejamos, e as suas orações refletem os desejos de Deus ou da sua carne. A sua oração realmente é: Senhor, faça a sua vontade, ou Senhor, me ajuda a satisfazer a minha, né? Até as suas petições em relação às outras pessoas, para mostrar que você realmente é piedoso ou porque realmente você se importa com elas. Então, pense bastante nisso. A próxima pergunta, falta só duas, tá, gente? Em que você pensa com mais frequência? O que o preocupa ou tem obcecado? Qual é a primeira coisa para a qual a sua mente se volta ao acordar de manhã? Acordei. Trabalho, coisas para fazer, coisas para fazer, coisas para fazer. Eu vou confessar meu pecado, minha cabeça está desse jeito, tá? Coisas para fazer, coisas para fazer, coisas para fazer. Ore por mim. O que você tem, pensado, o que você tem pensado mais durante o dia? Né? Quando você faz essa medição, você fala assim: poxa, eu passei o dia inteiro preocupado com tal coisa. Isso é genuíno? Isso é correto? Isso é santo? Ou até mesmo o fato de você se preocupar com alguma coisa, se isso não te leva a orar, a buscar ao Senhor, tem alguma coisa errada aí, tem alguma coisa errada aí. Tá aqui, galera, tá no nosso pensamento, tá no nosso pensamento. E a última pergunta é: com o que você se identifica? Como é que você define quem você é? Quais as coisas que, se eu perguntar para você, né, eu fiz essa pergunta no DIP, o seu trabalho é 100% obra no Senhor. Mas tem perigo aí, eu não vou explanar muito não, mas tem um perigo aí. Com que você se identifica? Como você define quem você é? Você se define pelo que as pessoas falam? Você se define pelo que você tem ou aquilo que você não tem? Você se define por aquilo que você gosta de assistir ou não gosta de assistir? O que define você? Se as coisas que definem você ou definem a pessoa que você está aconselhando não é a palavra de Deus, não é aquilo que Deus diz sobre nós, então tem coisas muito erradas aí.
Essas perguntas vão ajudar a revelar o que está acontecendo no coração dos nossos amigos, as pessoas que a gente convive. E o objetivo dessas conversas no aconselhamento é ajudar as pessoas a considerarem o que elas estão adorando, levar elas a pensar naquilo que está regendo a vida delas, mesmo que elas sejam cristãs, gente. As pessoas podem estar sendo regidas por si mesmas, pelo desejo que elas têm de agradar outras pessoas e em várias coisas. Você não está tentando aplicar uma solução rápida para o problema delas, por isso é necessário isso. E geralmente as pessoas não querem ter esse trampo de pensar, de meditar e tudo mais, porque elas querem um remédio. Mas lembra de um princípio que a gente falou em algumas aulas atrás? O tratamento ele demora bastante, ele precisa demorar. O efeito do corte ele é rápido, mas o tratamento, a fisioterapia, ela dura bastante tempo e precisa durar bastante tempo mesmo. Ao levá-los à palavra de Deus, você ajuda as pessoas a alinhar as vidas delas com a verdade. E é importante levar as pessoas à palavra de Deus para que elas vejam o que Deus tem a dizer sobre a situação, em vez de simplesmente confiarem no entendimento delas ou só nas suas palavras. Por isso, querido amigo conselheiro que está me ouvindo nesse momento, está me vendo nesse momento, não se considere muita coisa porque você está ajudando alguém com a palavra, tá? Se a pessoa ela começar a achar que tudo que ela tem que fazer agora ela tem que perguntar para você, a gente tem um outro ídolo sendo criado aí. Então, foge disso também, ok? Uma outra pergunta interessante a opinião dos irmãos sobre a sua vida e conduta é importante? Exatamente. Eu vou só finalizar com essa, tá, Sérgio? Existem duas coisas que a gente precisa também pensar em relação à opinião dos outros a nosso respeito. Uma coisa é o nosso testemunho e outra coisa é aquilo que eles dizem sobre nós. Muitas pessoas elas acabam tendo uma atitude errada quanto a isso. Elas falam assim, eu não devo nada para ninguém, porque quem me conhece é Deus. Só que Deus não precisa do seu testemunho exatamente porque ele te conhece muito bem. Mas as pessoas precisam. O princípio que a gente tem em Mateus é para que brilhem a sua luz diante dos homens e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Não é para que brilhe a sua luz diante de Deus, para que ele se agrade de você e te bata palmas pelo seu belo trabalho. Então, a opinião das pessoas ela é importante, sim. Ela não pode definir o que você é, elas não podem dirigir a sua vida, mas é importante para que você observe como você está vivendo. Se as pessoas estão falando algo contra você, é algo a se pensar. Você não pode querer ser orgulhoso nisso e falar assim, é porque elas têm inveja de mim, ou qualquer coisa do tipo. Não, seja humilde, pense assim, pera, se está todo mundo falando isso, o que está acontecendo? O que eu estou fazendo de errado? Vale a pensar, tá? Daí tem os irmãos para te ajudarem com isso. E aí você realmente saber se é apenas uma falácia ou se realmente você está vacilando. Ok? Se for uma falácia, Deus dá cabo disso, a gente sabe. Se não, aí, amigo, vale a reflexão. Ok, gente? Estourei bastante o tempo, mas por hoje é só. Semana que vem a gente continua com esse mesmo tema, ainda dentro das conversas difíceis, mas agora com 2 últimos pontos, tá? Quem quiser o material, só depois pedir para mim que eu mando. E é isso. Alguém tem alguma dúvida? Acredito que não. Então, vamos orar e agradecer ao Senhor por mais uma aula, ok? Depois da oração, vamos habilitar as câmeras aí e tirar foto, tá? Perfeito. Vou pedir para o Iago fazer essa oração. Pode ser, Iago? Beleza. Senhor Jesus, eu quero agradecê-lo por mais uma aula. O Senhor nos permitiu ouvir a tua palavra e aprender sobre a comunhão com os irmãos. Te agradeço pela vida do Everson, pela vida do Sérgio e pela vida de todos os irmãos que estiveram aqui nesse momento para ouvir a tua palavra. A minha oração é para que o Senhor nos faça compreender cada dia mais o quão importante é a comunhão, o quão importante é não julgarmos as pessoas pela aparência,
pois o Senhor não julga as pessoas assim, mas o Senhor conhece o coração. Então, como nós não conhecemos os corações, Deus, das pessoas, nos ajude a ir até elas, a fazer como Jesus fez, pregar o Evangelho, e nos ajude a estar em comunhão, amando o Senhor e fazendo isso para te louvar e para glorificar o teu nome. Nada é por nós, mas tudo é pelo teu Filho Jesus, e por isso eu peço que esses ensinamentos realmente entrem em nossos corações e não sejam palavras simplesmente ouvidas em um momento e esquecidas depois, quando desligamos essa reunião, Senhor. Mas converta os nossos corações cada dia mais para a tua vontade e que a tua palavra realmente ela seja guardada em nossos corações para que não pequemos contra ti. Agradeço pelo empenho dos irmãos em estudar, em trazer sempre a tua vontade em forma de estudo e pregação para nós. E muito obrigado, Senhor, por esse privilégio de aprender sobre o Senhor todos os dias. E é por isso que eu oro em nome de Jesus e te agradeço por isso. Amém. 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 Foto. Foto. Opa, admiti a Lorena aqui que saiu. Nossa, Rafa, você não penteou o cabelo, filho? Tô descabelado aqui, pô. Meu, essa aula virtual tá quebrando Você já foi melhor, hein, cara? padrões de Já estive melhor. padrões de atitude. Olha o Cauã aí, ó. Ô Everson, Tudo bom? quando você começou a aula, eu quase falei assim, Everson, você tá feio, hein, cara? Você tá feio, hein? Mas que isso? Mas eu não quis Não, fazer isso, não. Porque você viu seu você pecado, quase né? falou que ele estava feio ou você ia falar que ele estava quase feio? Não, eu falei assim, você tá feio, hein, cara? Não, mas legal é que ele quase falou. Aí deu no final da aula ele falou. Ah, que legal. Não, mas pelo menos não estragou a gravação. Ih, pior que tá gravando aqui. Que legal. Gente, esse é o Rafa, esse é meu amigo, Eu vocês vou ter que sabem. editar esse negócio aqui, rapaz. Tá gravando. Não, aqui. deixa, agora deixa o povo ver o que a gente deixa é. Pra igreja, pra internet ver, cara. Pô. Deixa pro mundo tirar suas conclusões. Deixa. É bom que tem comunhão, né? Isso aqui é comunhão. Vamos tirar a foto então, pessoal? Vamos lá. Sorrindo para a tela. Jogada de cabelo. Um monte de gente ainda só tá aparecendo o nome, né, cara? Vamos Natália lá. Sorrindo. Louco. Aí. Pronto. Samora também. Não abriu a câmera. Os meninos aí tá rachando o bico, ó, o Lucas e o Henrique. Estão rachando o bico? Por quê? Risada aí. Por quê? Hã? Os meninos, o Lucas e o Henrique tá rachando o bico, já. Com o microfone fechado, né, cara? Gente, bom dia para vocês, até a noite. Fiquem com Deus. Para todos aí. Falou, velho.